Propina na época das privatizações, lavagem de dinheiro, contas em paraísos fiscais. O livro A Privataria Tucana provoca polêmica e acirra também a disputa política no Brasil. A primeira edição desse livro, lançado na sexta-feira, já está esgotada. As acusações envolvem gente da alta cúpula do PSDB. O esclarecimento de um dos episódios mais nebulosos na disputa política recente do Brasil. É com esse apelo que chega às livrarias a obra do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Por meio de documentos, Amaury mostra os bastidores das privatizações de empresas públicas ocorridas quando o PSDB governava o país. Os documentos conseguidos de forma legal em cartórios e outras instituições mostram um suposto desvio de recursos públicos para o exterior. Empresas em paraísos fiscais lavavam o dinheiro sujo, inclusive do recebimento de propina, trazendo para o Brasil como se fossem recursos de investimentos em empresas nacionais. Entre os principais beneficiários estariam familiares do ex-governador José Serra. A curiosidade dos leitores é tanta que a obra se esgotou em menos de 24 horas em todo o país. Amaury, a gente pode falar que o livro foi um fantasma na campanha eleitoral do ano passado. Eu gostaria de saber de você qual foi a reação do ex-governador e também do partido quando souberam que essa obra seria publicada. O que eu sei é que ele mandou um emissário falar com o editor, né? Tentando fazer um acordo com o editor, dono da editora. Mas o editor pegou e falou que não tinha nada para conversar com ele, né? Isso aí o imediato já tem falado aí, tem o teu nome, mandou um sindicalista falar com ele, tentando uma reunião, ele tentou de todas as formas barrar o livro. Ele nunca quis que esses fatos viessem à tona. Isso aí era um fato, mesmo no episódio da campanha, e toda vez que citava meu nome, ele ficava meio desequilibrado na campanha tudo. Então, o Sérgio nunca se interessou que esse assunto viesse à tona, né? Aí, para entender, eu comecei a investigar esses fatos, quando a imprensa começou a falar que havia propinas na privatização. Então, comecei a seguir o caminho do dinheiro. E depois eu me aprofundei nesse tema de lavar dinheiro. Eu dei primeiro o grande escândalo da CPI do Banestado. Fui eu que levantei, junto com uma colega da Isto É, Sônia Figueiras. Fiz o escândalo da máfia dos fiscais do Rio. E fiz também o documento que comprova a existência de dinheiro da agência do Marcos Valério. E esse contato, esse tipo de matéria, porque eu até então, antes de entrar nesses temas, era um jornalista ligado à área de direitos humanos, né? Falando em várias matérias de violação de direitos humanos e das épocas de chumbo da ditadura. E passou a ser um divisor na minha carreira, porque eu passei a ser chamado para ir para toda a América Latina. Eu sou muito chamado, por exemplo, no Peru, sou muito conhecido no Peru. Eu já devo ter ido umas 6, 7 vezes no Peru para falar sobre lavar dinheiro. Vou para o Paraguai, vou para todo lugar. Mais um esclarecimento aqui para o nosso telespectador. É possível avaliar quanto de dinheiro saiu do Brasil para ir para o paraíso fiscal e quanto veio do paraíso fiscal de volta ao Brasil? Você tem prova disso aqui ou não? Não, já está rastreado, já está provado, por exemplo, que o Ricardo Sérgio... Quem é o Ricardo Sérgio? Ricardo Sérgio era o piloto... Era o diretor do Banco do Brasil? Tá, intencional, mas qual que era a sua função nas privatizações? Era de organizar os consórcios, né? E ele tinha um papel muito grande de influência no consórcio, porque todos esses consórcios dependiam do dinheiro, todo mundo sabe, e que definiu a linha dos consórcios foram os fundos milionários de pensão. Basicamente o fundo da Previ, que é o fundo do Banco de Milionário de Pensão do Banco do Brasil. Ele tinha um controle na Previ, porque o presidente da Previ, o João Bosco Madeiro, da Costa, era um aliado dele. Então ele sabia manipular e saber como formar, para ver do João Madeiro da Costa, que aí também passou a usar dinheiro e lavar dinheiro no mesmo escritório de lavar dinheiro nas Ilhas Virgens, que é o chamado Cítico Build, que é um escritório que é operado por... Então todos eles, é interessante, e operam no mesmo escritório. E que mandavam o dinheiro do Brasil para as Ilhas Virgens. O caminho da lavagem de dinheiro, o que você entende por lavar dinheiro? Lavar dinheiro você tem que fazer, o cara que quer lavar o dinheiro, o que ele fazer? Você simular, você tentar esconder, levar mais longe que você fazer. Então, um princípio muito grande, dando uma premissa, é você fazer o dinheiro rodar. Quanto mais ele rodar,
mas fica difícil você pegar e localizar, rastreá-lo. Então, os documentos da CBF, essas offshores, então eram usadas de duas formas, elas foram usadas. Elas foram usadas, vou dizer, de 3 formas. Primeiro, elas foram usadas pelos doleiros para enviar dinheiro posterior através da agência do Banestado em Nova York, que se tornou a maior lavanderia do mundo. Eu chego, saí, um colega... Quanto de dinheiro? Tem ideia? Foram rastreados, se falava em 30 bilhões, né? 30 hoje, bilhões. De reais? Eu tenho conversado, que eu gosto do tema, tem um doleiro que está colaborando comigo. Ele disse que hoje, com a operação que resultou na operação, na prisão Farol da Colina, né? Hoje você não está se mandando mais para esse duto sujo, mas diz que o sistema se tornou autossustentável. Segundo esses doleiros, existe 2 bilhões. Então, como que se movimenta hoje essa lavanderia dentro lá dos Estados Unidos? Através das operações a cabo. Então, para que isso aconteça, o doleiro e a pessoa tem que ter uma conta nos Estados Unidos. Então, quando ele quer trazer dinheiro, ele deposita na conta do doleiro. E pega o dinheiro aqui. Quando ele quer fazer o contrário, então ele inverte a operação. Então, esse sistema é tanto dinheiro que hoje se sustenta através dessas operações a cabo. Então, eles abriram essas offshore, o quê? Porque o que é a característica de uma offshore? A offshore basicamente, é apenas uma caixa postal, um paraíso fiscal, e ninguém abre nesses paraísos fiscais para movimentar dinheiro lá. Porque... Mas você sabe quem é o dono desse escritório offshore? Fora do país? Você sabe o escritório, mas o que eles fazem? Normalmente, o que eles fazem? O dono, o verdadeiro dono, ele aparece como procurador. Então, o verdadeiro dono da offshore, ele pega e são escondidos. Aí o dono do escritório, que é sempre o mesmo dono, vai no paraíso fiscal, e nomeia uma procuração para o próprio dono. Só que, e aí o que ele vai fazer? Então, essa empresa, então, eles montam essa offshore. Só que daí eles vão investir aonde? Nessa própria empresa correlata que tem no Brasil. Então, então ele pega o dinheiro da empresa dele, investe na própria lá, e põe aqui no Brasil. Só que o que ele faz? Ele aumenta o capital da sua empresa? Justamente, ele faz integralização de capital. Justamente. Aí integralizar capital é o economês, é você tacar, colocar o dinheiro à vista, porque às vezes o leitor não entende esse dado. Mas você teve ideia do fluxo que entrou aqui? A Decidir, por exemplo, a história da Decidir, para você entender a história da Decidir, que é uma história que está rondando na internet há mais de 10 anos, né? O que é a história da Decidir? Eu consegui mapear a ida, a volta, tudo do dinheiro. Então, a Decidir, vamos contar a história. A Decidir é uma empresa aberta pela Verônica Serra e aberta pela Verônica Dantas em Miami. Miami ali, que fica próximo, dos Estados Unidos, próximo às Ilhas Virgens Britânicas. Tem as Ilhas Virgens Americanas e do outro lado tem as Ilhas Virgens Britânicas. Só para saber, a Verônica Serra é filha do Serra e a Verônica Dantas é irmã do Daniel Dantas. Justamente. Tá, então, no site deles, eles não negam que faz. Quem tacou dinheiro foi o Opportunity, um dos ganhadores do consórcio da Tele. Que é o banco do Daniel Dantas. Do Daniel Dantas, justamente. Tá. Aí o que acontece? Eles precisavam criar, que ela era uma pessoa milionária, tudo. Aí fizeram uma matéria numa revista aliada do Daniel Dantas, dizendo que ela era uma gênia da internet, que ficou rica da internet, de uma justificativa. Só que em 2002, durante a campanha do Serra, o Dantas estava com um problema de se acertar com os fundos ali. Então ele mesmo mandou divulgar a mesma revista que é aliada dele, a sociedade. Hoje, a gente sabe que eu participo de uma entidade com sede dos Estados Unidos, que se chama ICIJ, Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Quando ele jogou isso no ar, né, eu sabia que esses documentos dos Estados Unidos, tudo está na internet. A Junta Comercial, hoje de São Paulo também colocou, está tudo na internet. De Miami tem um site que chama www.sambi, está tudo na internet. Então apareceu todas as documentações, inclusive aparece... Aí você colocou tudo no livro? Essas documentos que já era conhecida, essa parte já era se falada na internet. Tá. Aí, o que ela pegou e falou? Primeiro ela falou que ela não era dona. Está mostrando que é dona. Falou que essa empresa fechou. Que a empresa fechou. Que essa empresa, que é a Decidir, que está no período que a empresa fechou, né? Então, os documentos aqui, fechou. Agora, o que eu descobri na Junta Comercial e descobri também nos cartórios de documentos.
São Paulo e Rio de Janeiro tem os cartórios aqui funcionam, os cartórios de títulos e documentos aqui funcionam como uma verdadeira vacina contra a lavagem de dinheiro. Porque essas procurações de offshore, essas coisas, tudo em cartório de títulos e documentos. Então hoje você não precisa procurar todos os cartórios. Eles têm uma central de distribuição, você vai lá dar o nome da pessoa e rastreia tudo. Aí começa a aparecer aquelas coisas mais esquisitas e totalmente amadoras. Por exemplo, o genro do céu, o Alexandre Bourgeois, ele assinava como diretor da própria offshore, não era só como procurador, e assinava com a mesma empresa com o mesmo nome no Brasil, que integrava o dinheiro e jogava o dinheiro para ele mesmo, entendeu? Sim. Então o que aconteceu? Estão voltando a decidir. A decidir, quando ela deu uma declaração, disse que fechou a empresa. Eu mostro que não fechou. Documentos que eu localizei, o quê? E está aí no livro. Está no livro. Listo, com tradução juramentada, que pode ser obtido por qualquer cidadão, mediante ao pagamento de uma taxa, no cartório terceiro, cartório de títulos dos documentos. Tá. Não é coisa segredo. A gente aprendeu o modo operante de rastrear dinheiro, né? E o que aconteceu? Que não fechou. Para onde que foi fechado? Para onde foi o dinheiro? Os mesmos 5 milhões? Foi para onde? Para o sítio. Para as Ilhas Virgens, para o mesmo escritório. 5 milhões de dólares ou de reais? Era o correspondente a 5 milhões de dólares, ao menos 10 milhões de reais na época, é variável. E o que eles fazem? Ela pega, cria uma empresa também com o mesmo nome no Brasil. Eu vi que você tem um conhecimento de economia, que você matou a charada na coisa, né? Porque é difícil falar. Então, o que ela faz? Faz uma integralização, como você falou, isso que acontece. Ela integraliza o capital. Agora, quem integraliza o capital é a própria empresa deles. Então, você pega, sai de Miami, vai e vem. Isso parece uma coisa, há muitos anos, uns grupos de pessoas que a gente é contra esse tipo de lavar dinheiro. Esse livro, a intenção principal não é coisa partidária, é acabar com esse mecanismo, porque esse mecanismo que usa aqui, hoje está tendo condenação. O pessoal que restou da Georgina, aquele pessoal, foi condenado a recebimento do juiz com uma operação igual. Eles vão lá, injetam dinheiro na mesma empresa dele no Rio de Janeiro, e depois, recentemente, aqui na Record, eu e o colega Luiz Carazeiro e o Tony, a gente rastrear o dinheiro da Saúde, do Ricardo Teixeira, é a mesma coisa. Ele pega o dinheiro e aumenta o capital aqui e a Saúde joga. O procurador quem que é? É o próprio sogro do João Avelange e o irmão do Ricardo Teixeira. Então você vê, e daqui está distribuindo, são umas coisas assim que parecem complicadas, mas que hoje é usado por todo mundo. Uma operação ficou banalizada. Agora, por que isso não acaba definitivamente? Bastava uma medida muito simples, que era proibir, como eu falo no livro, que essas empresas offshore, a entrada na capital dessas empresas ou coisa. Outro modo operante que foi muito usado pelo Dantas, pelo Ricardo Teixeira, era em operações casadas também, mas operações mais complicadas na Bolsa de Valor. Eles emitiam papéis com um valor de deságio e compravam um valor maior lá. Era operações sempre casadas, operações... E que era a intenção? Foi assim que o Maluf fez com a Catex e que o Dantas fez também. E que o Ricardo fez com uma empresa falimentar tudo. Hoje, o Nassif, ao falar do meu livro, citou uma operação que é a operação que está na moda agora. O modo operante que estão usando é uma operação chamada esquenta e esfria. É uma operação casada. Esquenta e esfria é uma operação que o cara não perde nas duas pontas, né? Ele ganha menos. Só que essa diferença que dá é o dinheiro que ele lava, entendeu? É uma coisa sofisticada. Isso que ele me falou foi um doleiro, conhecido doleiro, que me explicou isso aí, que a gente tenta... a gente tem conhecimento de sempre atrás desse mecanismo de lavagem de dinheiro. Amaury, muito obrigado pela Eu que agradeço a oportunidade. Ok, obrigado. Obrigada, boa noite, parabéns pela obra. Muito obrigado.